aí, gente, tudo bem com vocês? Sabe quando você começa a ler um livro, você não sabe muito bem assim o que esperar dele, e daí acaba que o livro te impressiona pra caramba, te toca bem lá no fundo? Pois é, se você conhece essa sensação, então espera só a resenha de hoje que eu tenho certeza que você vai adorar. De hoje é de um livro assim que eu não tenho palavras para definir para vocês, sabe? É uma história linda, diferente, delicada. Foi um livro assim que mexeu muito comigo. Aí vocês devem estar se perguntando: que livro misterioso será esse que me surpreendeu tanto? Bom, gente, o livro é esse aqui, ó. O Terraço e a Caverna, do Maurício Limeira, e essa resenha tá rolando em parceria com o autor. Ah, e além disso, tá rolando sorteio de exemplar desse livro aqui lá no blog, hein? E nessas 270 páginas, a gente acompanha duas histórias paralelas. Uma delas é da Quinha, uma garota de 11 anos que mora numa cobertura na zona sul do Rio de Janeiro. A Quinha, ela sofre da síndrome das pessoas inexistentes. É uma coisa mais ou menos como o autismo e por causa disso ela não vê, ela não ouve e, consequentemente, né, ela não reage às pessoas ao redor dela, ela não se relaciona com outras pessoas, nem mesmo com a família dela. Só que a Quinha não nasceu assim, né? Na verdade, ao longo dos anos, ela foi se fechando, assim, mergulhando nesse mundinho só dela e deletando as pessoas ao redor. E nesse mundinho da Quinha existem algumas coisas, né? Por exemplo, o terraço grande, né, do apartamento que ela mora, também as estrelas que ela nunca cansa de ficar admirando, né? Às vezes um ou outro passarinho ou folha perdida que aparece no terraço, também os carros lá embaixo, né? Ela enxerga como se fossem carros vazios, né? Já que ela não vê as pessoas. E também o gato Moisés, que é um gato muito falante, que aparece pra ela em vários momentos, só que ele é um tanto perverso também, né? Porque ele faz a Quinha mergulhar cada vez mais nesse mundinho particular dela e também ele encoraja o medo que ela sente do mundo lá fora. E aí eu falei que a gente acompanha duas histórias nesse livro, né? Então a outra história é do Paco, ele tem 12 anos e ele mora numa caverna. Na verdade é um buraco mesmo, né, que sobrou assim de uma obra meio antiga do metrô e que ficou abandonado. E a saída do buraco dá para uma praça. A família dele, depois de enfrentar alguns problemas e ter que sair de uma comunidade, eles resolveram, né, usar aquele buraco, aquela caverna, como ele chama, né, como moradia. E a vida do Paco é muito difícil, né, ele mal sai dessa caverna, ele também não consegue sair sozinho porque ele é cadeirante, ele não vai mais à escola e ele já sofreu toda espécie de bullying na época que ele ia à escola. Além disso, ele não tem mãe, né, e a família que mora com ele na caverna, né, que é o pai, os tios, a avó e um primo, eles não dão muita atenção pro Paco, sabe? Simplesmente ele fica lá. Então essas duas crianças, né, o Paco e a Quinha, por motivos diferentes, eles vivem numa conchinha, né, num mundo isolado, um mundinho só deles. E além, né, desse isolamento todo, eles têm mais uma coisa em comum. Eles passam a maior parte do tempo no computador, navegando numa rede social, que na verdade é o único contato mesmo que eles têm com o mundo. O Paco, ele é muito pobre, né, então ele tem um computador velhinho, assim, já de segunda mão, e ele passa muito tempo, assim, escrevendo, né, na timeline dele, enchendo de pensamentos, expressando a raiva que ele sente pela condição dele, sabe? Por ele não poder fazer outras coisas que outras crianças fazem, expressando como a vida parece ingrata com ele. E também, né, quando surgem aí uns comentários, ele sempre responde de um jeito meio mal criado. A Quinha também tem um computador, né, ela tem um perfil na rede social e ela passa horas lá lendo as postagens das outras pessoas. Só que pra ela, né, no mundo dela, não são pessoas, né, são personagens de histórias. Então são histórias que passam na timeline dela e é justamente aí na rede social que as vidas da Quinha e do Paco se tocam. A Quinha, ela vai acompanhar todas as postagens, né, ou as historinhas do Paco e em um dado momento, assim, ela vai ter um impulso diferente, né? Um impulso de tentar se comunicar com esse personagem. E esse impulso que a Quinha sente, na verdade, é um comportamento muito diferente dela, né? Porque que nem os pais dela, eles têm também a rede social e eles usam, inclusive, né, o computador, a rede social, para tentar se comunicar com a filha. Então eles têm uns perfis fake lá e aí eles tentam mandar mensagem para ela, tentam escrever historinhas para ela e ela lê as mensagens, só que ela nunca reage, ela nunca responde. Eu acho que seria muito pouco se eu dissesse que é a história de uma amizade,
que, sei lá, brota assim do solo mais infértil, sabe? É isso, mas não é só isso. E também seria muito raso se eu dissesse que é apenas a história de duas crianças. Na realidade, O Terraço e a Caverna traz a história de duas vidas muito singulares. E eu arrisco mesmo a dizer pra vocês que esse é um dos livros mais bonitos, assim, mais singelos que eu já li na vida. Eu vou falar pra vocês que muitos trechos aqui me tocaram muito, sabe? Porque eles fazem metáforas, assim, com a vida, sabe? Com vários aspectos da vida. E isso me tocou porque, na verdade, essas metáforas, elas dialogam muito com a maneira como eu mesma enxergo a vida. Então, um aspecto muito lindo desse livro, porque ele pode ser interpretado, né, de maneiras diferentes, dependendo de cada leitor, dependendo do olhar de cada leitor, da bagagem pessoal de cada um. E eu vou confessar pra vocês, gente, que vários momentos me deixaram assim com os olhos cheios d'água, sabe? E quem me conhece sabe que é muito difícil isso acontecer. Tipo, eu sou uma pessoa muito sensível, sabe? De verdade, só que é muito por dentro, assim, eu não costumo extravasar, assim, sabe, o que eu sinto. E talvez por isso também que eu goste tanto, assim, de arte, do teatro, que na verdade são os únicos lugares que eu consigo, assim, pôr pra fora, sabe? Então, gente, imagina a minha surpresa quando eu percebi que esse pequeno aqui conseguiu fazer eu quase derramar lágrima. Outra coisa que eu preciso falar pra vocês é que a Kim é uma personagem muito fascinante. Tipo, ela vive nesse mundinho que é meio real, meio fantasioso. Ela vê coisas que ninguém vê e ao mesmo tempo ela não enxerga o que todo mundo vê. E junto com o gato Moisés, ela acaba embarcando numas jornadas meio loucas, assim, sabe? Ela caminha sobre nuvens, ou então ela confronta a própria imagem dela, assim, numa sala de espelhos bem esquisitos. E sabe que esse mundinho da Kim me remeteu um pouco à história da Alice no País das Maravilhas, né? Pelo medo, né, que a Kim sente, pelas dúvidas dela, enfim, por ela se ver meio perdida, assim, e também nem sempre ser guiada pelo bem. Então isso tudo, assim, a gente encontra na Alice e, sei lá, eu fiz um paralelo, assim, muito louco, sabe, com essas duas histórias. Outra coisa bem legal sobre a Kim é que ela escreve. Então, ao longo do livro, né, a gente encontra uns poemas muito sensíveis, né, muito introspectivos. E na minha interpretação, eu encarei isso como se fosse, assim, tipo um grito silencioso, sabe, da Kim pro mundo à volta dela, sabe? Um mundo que ela não enxerga e um mundo que faz ela sentir muito medo. E o que eu digo pra vocês é que com certeza esse é um daqueles livros que a gente guarda pra sempre na memória, sabe? No coração. Inclusive, essa é uma história que eu acho que todo mundo deveria ler um dia na vida, sabe? Tipo, ela tem tanta coisa pra ensinar pra gente. E falando um pouquinho sobre essa edição, na realidade, né, esse livro é independente, mas essa edição ela é publicada pela Fundação Cultural do Estado do Pará. Isso porque esse livro foi um dos 12 vencedores de um programa chamado Seiva, no ano de 2015 na categoria Literatura. Ou seja, ele não foi publicado ainda por nenhuma editora, mas olha, se eu fosse uma editora, eu não perdia tempo, assim, eu mandava publicar amanhã mesmo e com ilustrações e com tudo que ele tem direito. Eu acho que as editoras precisam olhar para esse livrinho aqui, gente, sei lá. Joguei a ideia no ar. E se vocês ficaram curiosos e com vontade de conhecer essa história linda, esse livro tá à venda no Portal dos Livreiros, eu vou deixar o link aqui embaixo. E é o único lugar, por enquanto, né, pra comprar ele, porque não tá à venda nas livrarias, né? E uma notícia boa é que tá rolando sorteio de um exemplar desse livro aqui lá no blog. Então, gente, não percam, participem de verdade, porque a história é muito bonita, vale muito a pena. Eu tenho certeza que o sortudo ou a sortuda que ganhar esse livro vai lembrar das minhas palavras e sério, vai se maravilhar com a história. Gente, recomendação sincera, olha, esse livro, coração demais. É isso então, gente, se vocês gostaram da resenha, se vocês gostaram de conhecer um pouquinho sobre o Terraço e a Caverna, deem um like nesse vídeo. E se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal para seguir acompanhando mais leituras, mais vídeos. E é isso aí, gente. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.